A Bíblia nos diz que há um momento certo para tudo. Há um tempo determinado debaixo do céu para o acontecimento de todas as coisas. O sábio Salomão nos diz no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que há um tempo para nascer e há um tempo para morrer. Há um tempo de plantarmos e há um tempo de colhermos o que plantamos. Mas algo que é pouco discutido ou falado é do tempo que existe entre o nascimento e a morte, o tempo entre a plantação e a colheita do que foi plantado. Muitas vezes nós somos chamados de indecisos por demorarmos em agir. Outras vezes somos chamados de impulsivos por tomarmos uma atitude sem estarmos preparados para aquilo que fomos chamados. O apóstolo Paulo começou a falar de Jesus, aquele a quem ele perseguiu por muito tempo. Os cristãos que falavam dele, logo no dia seguinte, em que ele ouviu a confirmação de Deus que ele era um escolhido, um vaso preparado por Deus para uma grande obra. Só que logo no princípio da sua pregação, ele teve uma perseguição. E a Bíblia vai nos registrar, e o próprio Paulo vai nos falar no livro de Gálatas, que ele precisou se retirar para o deserto da Arábia por um período de 3 anos. E alguns eruditos até dizem que este tempo foi um tempo de estudo, de meditação e também de preparação para que Paulo pudesse, de uma maneira melhor, transmitir as revelações que a ele foi dada. Mas Paulo não foi a única pessoa que investiu tempo e muito falou sobre a importância de se preparar e conhecer mais de Deus antes de falarmos dele. A Bíblia diz que Moisés, mesmo tendo sido criado no palácio em todo o conhecimento do Egito daquela época, ele precisou passar um período de 40 anos no deserto, cuidando dos rebanhos do seu sogro lá em Midian. Davi, mesmo depois de ter sido ungido para o propósito que Deus tinha na vida dele, ele ainda precisou passar mais de 12 anos aprendendo a confiar em Deus como aquele que cuidaria da sua vida e o protegeria de Saul e da sua lança. Nós vemos até mesmo na vida de Jesus, o Filho de Deus, que esperou 30 anos para dar início ao seu ministério publicamente. Por isso, não é de se maravilhar quando nós lemos que o apóstolo Paulo fala com Timóteo, o seu filho na fé, aquele pastor em treinamento, para ele ser diligente e esforçar-se no estudo e estar firmado naquilo que ele tinha sido instruído desde a sua infância. E aí então ele lhe diz aquele texto muito conhecido de suma importância: procure apresentar-se a Deus como um obreiro aprovado e que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Por isso eu gostaria de te perguntar: você tem investido tempo para conhecer mais a Deus? A Bíblia diz que é necessário conhecermos e prosseguir em conhecer a Deus. Por isso, nós precisamos tirar mais tempo em oração, leitura e estudo da palavra de Deus, leitura de livros cristãos, livros de estudos bíblicos. Precisamos investir tempo em envolver-se no nosso chamado e na missão, mesmo que venha a ser nos pequenos grupos ou no trabalho do departamento, mas é necessário nos envolvermos com a igreja, envolvermos no propósito de Deus para a nossa vida. E nunca esquecermos que toda semente que Deus planta tem um tempo entre o seu crescimento e o amadurecimento. E o crescimento é algo que não pode ser precipitado. O renomado escritor e pastor Matthew Henry, certa vez ele já disse estas palavras: o crescimento espiritual consiste na maioria do crescimento das raízes, o que normalmente não é visto exteriormente. Estamos vivendo dias onde muitas pessoas estão preocupadas em saber se os outros estão reconhecendo o seu crescimento. Que este início de ano de 2021 possamos investir tempo para que
aquele propósito de Deus venha se cumprir na nossa vida. E nunca esquecermos que o tempo determinado há de acontecer na nossa vida para aquele que ser persistente e aquele que busca estar mais próximo de Deus. Tiago nos disse: aproximai-vos do Senhor, que Ele se aproximará de vós. Que 2021 venha a ser o ano de nos aproximarmos mais de Deus e crescermos na graça e no conhecimento.